Olá, meninas! Continuando a nossa reflexão, hoje eu vou falar de uma pessoa que para mim assim é extraordinário, que eu aprendo muito, né? E para mim sempre foi uma referência, né? Como pessoa para que eu viesse me espelhar, porque hoje eu vou falar sobre José. Gente, vocês não têm noção do que eu já aprendi e como a história de José já me ajudou a superar alguns desafios, né, que eu já passei no decorrer da minha vida. Então, para mim, essa história é a extraordinária, a espetacular, né? Quem foi José? José é um dos filhos de Jacó. José, um dos filhos de Jacó, que se tornou governador do Egito. Antes de morrer, ele fez menção da promessa do êxodo de seu povo do Egito, feita por Deus ao seu bisavô Abraão. Está lá em Gênesis 15, 13 a 14. Então, pela fé, José deu ordens para que os seus restos mortais fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida. Ele realmente tinha fé nas coisas que não se vê. Hebreus 11, 22. Realmente José tinha fé nas coisas que não se vê. Por quê? Se você não conhece a história de José, essa é uma das histórias que você não pode ficar sem conhecer. Leia na Bíblia, existe filmes, séries, mas assim, é uma história extraordinária. Bom, José tinha muitos irmãos, como nós já falamos, né? E só que José, por ser o filho, né, o primeiro filho da mulher amada do seu pai, o seu pai tinha mais aconchego com ele. Então, até então, a sua parte de infância, ele era muito querido, muito amado, muito protegido. E com isso, foi criando uma certa inveja, um certo ciúme dos seus irmãos mais velhos. E aí, esse menino, né, teve sonhos. Deus deu sonhos a ele. E ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. Ei, aqui a gente já pode tirar uma lição. Se Deus está te dando algum sonho, não conte. Espere ele se concretizar. Conte apenas para o Senhor. Busque ao Senhor. Porque muitas das vezes existem pessoas à nossa volta que eles não têm a intimidade que você tem com Deus, mas ele quer a bênção que Deus tem para você. E aí ele vai fazer de tudo para tentar roubar a sua bênção ou atrapalhar para que você não venha receber. Então tenha muito cuidado com quem você conta os seus sonhos, seus desejos, as suas conquistas, porque nem todo mundo está preparado para comemorar junto contigo as suas vitórias. Mas aí, né, ele contou. E nesse contar, leia a história, porque acontece muitas coisas, mas essa questão da inveja dos irmãos foram crescendo. Até que chegou o momento em que seus irmãos já não aguentavam mais, né? O seu pai fez uma túnica muito bonita para ele, porque essa túnica naquela época era um presente para quem fosse o seu herdeiro, né? E tinham outros irmãos mais velhos que ele, né, entre eles, esperavam o seu herdeiro. E aí, quando José foi até eles, né, eles estavam no campo, e porque o seu pai tinha mandado ele lá ver seus irmãos, e aí os irmãos arquitetam, né, ali algo contra ele, né, jogam ele no buraco e vendem eles para mercadores, né, para levar ele para outra terra, e chegam para o seu pai dizendo que ele foi morto por uma fera, né, do deserto ali, uma fera selvagem. E aí é onde entra a parte mais difícil. Ele foi humilhado, escorraçado, abandonado, né, pelos seus, por quem teria que o proteger. Mas o Senhor Deus nunca o abandonou. Muitas das vezes você pode estar sentindo dessa forma, humilhado, escorraçado, abandonado pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus filhos. Mas ei, lembre-se, José mesmo na prisão, porque depois acontece outras coisas com ele, mas ele nunca, em todos esses momentos, ele nunca deixou de crer que o Senhor ia mudar a sua história. Ele não se corrompeu. José foi levado para uma outra terra, onde vivia de uma outra forma. Ele não se contaminou com aquele povo. Ele não comeu das iguarias daquele povo. Ele não deixou de adorar o seu Deus verdadeiro. Ei, você,
quando não está no meio do seu povo da igreja, você se corrompe? Você se contamina? Você se iguala a essas outras pessoas? José não se corrompeu. José não se contaminou. José era o mesmo no meio do seu povo e em outra terra. E aí o Senhor o honrou. O Senhor o honrou de tal forma que o levantou governador do Egito. E se você ler lá na história, você vai ver o que aconteceu, né? Como foi, né, que ele se tornou governador do Egito, mas aí Deus ainda o honrou, que ele conseguiu rever a sua família, liberar perdão para os seus irmãos e ainda abraçar o seu pai. Então, olha que glória, né? Deus, de alguém que se achava esquecido, colocou ele entre os reis, entre o governador, conseguiu reconciliar com o seu povo, conseguiu ver o seu pai. Mas tudo isso por quê? Porque ele não olhava por vistas, ele vivia por fé. Ele tinha certeza que em algum momento o agir do Senhor ia chegar até ele, a sua história e a sua vida ia ser mudada. Então, pare e pense nisso. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para como você está vivendo hoje, mas creia que em algum momento o Senhor vai entrar, vai agir e vai mudar o percurso da sua história. Meninas, um abraço.